Olá turma, sempre somando conhecimento, eu Hamilton, enfermeiro, falando para vocês sobre primeiros socorros. Não posso esquecer jamais de sempre estar diminuindo a dor do paciente ou da minha vítima, e eu como socorrista tenho que estar devidamente paramentado. Estou sem luva e sem máscara, mas vou fazer o meu primeiro atendimento, dependendo da gravidade da lesão, não posso esquecer, sempre chamar ajuda. Foco principal: queimadura. É a pergunta que eu faço para você. Quem nunca se queimou? Na verdade, a maioria das vezes a gente acaba se descuidando, tanto em casa, a maioria dos incidentes, não sei se você tem esse conhecimento, incidente é algo provocado, porque você consegue estar evitando. Acidente é quando você realmente não sabe como que aconteceu isso e de repente acontece. Incidente, a maioria das vezes é em criança, estou falando sobre acidente doméstico, com fogo, com água quente também, porque tem vários tipos de queimadura, desde a térmica, que a maioria das vezes é o calor, a radioativa, a elétrica também. O que você tem que saber? Se for uma queimadura química, o atendimento é diferente. Tome muito cuidado, queimadura química, onde você tem que conhecer qual é o produto químico, porque com o efeito que a maioria das vezes das queimaduras, a gente já vai colocar água. Não coloca água em queimadura química. O que eu preciso saber? Existe queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Milton, isso eu já sei, mas também algumas literaturas falam até do quarto grau, que chegou próximo aí dos órgãos, tá bom? Queimou os órgãos, queimou o osso também. Milton, em questão de dor, eu preciso saber qual é a queimadura em graus que mais dói. A gente fala muito, você já pensou, né? É terceiro grau? Com certeza. Segundo grau? Não. Primeiro grau, aquela vermelhidão, até mesmo a insolação, você ficou muito exposto ao sol, queimou, não sei se você tem a cor um pouco clara, você vai ter essa vermelhidão e realmente é muito dolorido. Hoje, falando de primeiro socorro, só que é tão difícil entender essa matéria, somente nesse vídeo, porque o atendimento é complexo. Hoje tem hospitais específicos só para cuidar de queimadura, hospital de grande queimado, então didaticamente, passo a passo, explicando para você. É queimadura de primeiro grau, somente a vermelhidão. Hamilton, o que eu vou fazer então para atender essa minha vítima? Primeira coisa, se for primeiro grau, lembrando, depende aonde que foi. Você tem que conhecer os locais mais graves para essa queimadura. Qual que é o local mais grave? Vias aéreas, tá bom? Gravíssimo isso aí, vias aéreas, porque vai atrapalhar a respiração da pessoa. Se não atingiu essas partes críticas, que é as graves, no caso facial e genital, você vai conseguir sanar. Nesses dois lugares que eu falei, tem que chamar o SAMU ou até mesmo o bombeiro, falando de queimadura, bombeiro, porque muita gente se queima e esquece do fator principal, que é a fumaça. Tem vários exemplos aí que a pessoa não morre pela queimadura ou até mesmo a infecção hospitalar, morre por causa da inalação da fumaça. Tem esse exemplo aí da Boate Kiss, que morreu mais de 200 pessoas, não foi por causa das queimaduras. Porque, amigo, qual o objetivo você, socorrista, que vai ajudar uma pessoa que se queimou? É diminuir a dor, aonde você vai colocar água, isso mesmo, água abundante, água corrente, colocar debaixo da torneira, até mesmo com a gás umedecido, um pano umedecido, para essa pessoa não sentir dor. Somente isso, amigo. Se for em mais locais, falando sobre a intensidade e também o comprimento dessa lesão, porque a gente se mede muito falando sobre a regra dos 9. Hamilton, quantos por cento do corpo foi queimado? Falando de queimadura de primeiro grau, onde tem somente a vermelhidão, só que é uma boa parte do corpo. Queimou 30% do corpo, queimou 36%. Qual foi a porcentagem? Tem uma regrinha conhecida que chama de regra dos 9, considerando cada braço é 9, e alguns lugares também, como o tórax, é maior, que é 18%. Então, quando você escutar no rádio, na TV, aquela vítima foi queimado 40%, tem que entender que existe uma regra dos 9 que soma tanto os braços, o tórax, as costas, as pernas, 9%. Hamilton, eu já sei queimadura de primeiro grau, tem que colocar somente água abundante, alguma coisa que vai estar resfriando. Lembrando, se foi a queimadura de primeiro grau, a pele tem, lógico, que é o nosso maior órgão do corpo humano,
ela tem essa termorregulação. Tem ainda alguma coisa afetando essa pele, às vezes a roupa está colada, porque queimou, a roupa tá... Você não pode tirar a roupa, no caso, totalmente. Por que, Hamilton? Porque às vezes está colado na pele, toma muito cuidado. O que eu estou falando para vocês somente é o resfriamento. Então, queimadura de segundo grau. O que você precisa saber? Ficando muito claro para você que a queimadura de primeiro grau é somente a vermelhidão. Segundo grau tem a formação de bolhas, que é clássico, formou bolha. A bolha é um estado de proteção da sua pele. Quando tem a bolha, você vai falar e pensar comigo. Se você teve a formação de bolha, sempre pensando, eu era feliz e não sabia. Por que você está falando isso, Hamilton? Porque você pensa em furar a bolha. E quando fura a bolha, você vai pensar que quando estava com a bolha você era feliz, porque arde demais. O seu corpo, de maneira de proteção, tem a formação desse líquido, dessa bolha, que vai diminuir a dor. O seu corpo vai se autoproteger. A bolha é importante furar não naquele primeiro momento. No segundo momento, já no hospital, onde tem medicações, drogas que vai diminuir a sua dor, ela pode sim depois provocar uma infecção hospitalar, porque aquele líquido pode provocar uma inflamação, uma infecção, então tem que realmente drenar, mas só faz isso dentro do hospital. Não faça antes, senão você vai sentir dor também e vai ficar exposto aí a sua pele. Falando sobre segundo grau, Hamilton, segundo grau dói muito? Não, porque tem a formação de bolhas, que nem eu expliquei. O que dói bastante é a queimadura de primeiro grau. Chegou no terceiro grau, o que eu posso fazer no terceiro grau? Já atingiu alguns tecidos da sua pele, tipo derme, epiderme e, lógico, tecido subcutâneo, próximo ali ó, dos músculos, onde as terminações nervosas já foram queimadas. Você não vai sentir dor propriamente dito aí na terceiro grau, mas em volta, onde tem a primeiro grau, você vai continuar sentindo dor ainda. Considerando tudo isso que eu estou falando para vocês didaticamente, é para você entender a gravidade em questão de extensão e também de profundidade. Chegou próximo dos órgãos ou até mesmo do osso, já é considerada queimadura de quarto grau. Hamilton, eu sei tudo isso. Qual o atendimento que eu preciso saber? De imediato, atingiu as partes graves, tanto boca ou até mesmo virilha, tem que chamar direto, tá bom, pessoal? O SAMU ou até mesmo o bombeiro para estar resolvendo isso aí, porque é grave. Hamilton, a extensão foi muito grande, mesmo sendo de primeiro grau. Mesma coisa, tem que ser encaminhado rapidamente para o hospital. Qual o objetivo maior? É chegar no hospital com essa pele tampada, porque eu estou falando que ela está exposta, lembrando de infecção, inflamação, você tem que tampar. E a partir do momento que você tampa da corrente também de ar, você faz que a vítima não sinta dor. Então, além de colocar ela seca, você pode estar enrolando com uma atadura. Hamilton, eu não tenho atadura nem a gás seca no meu kit de primeiros socorros, mas se você tiver a manta luminizada, cobertor térmico, você não vai aquecer a vítima, você vai proteger a vítima mantendo a mesma temperatura. Então você vai cobrir o local afetado, no caso aqui estou com a Luana que vai auxiliar a instrução, vou cobrir o local afetado com a manta térmica. Na prática, sempre somando conhecimento, estou aqui com a Luana como vítima, lembrando, foi uma queimadura de grande extensão, onde pegou o corpo totalmente da vítima. Eu tenho a minha manta térmica, ou cobertor térmico, ou manta luminizada, eu tenho que cobrir ela totalmente, aqui eu vou fazer passo a passo para vocês, lembrando que a vítima está sentindo muita dor, além da queimadura, tem a desidratação. É realmente como se fosse uma perda sanguínea, só que no caso aqui é o calor, tá bom? A temperatura, a quantidade de volume de líquido que ela tem através do suor. Então abrir totalmente a manta térmica é como se fosse, se você lembrar, o famoso frango assado. Eu vou cobrir a vítima para não entrar nenhuma corrente de ar nessa pele que está exposta, para ela não sentir dor. O que eu preciso saber? Que a manta térmica ela não aquece a vítima, ela mantém a temperatura da vítima. Só que o local, que é a parte mais luminizada da manta térmica, é para dentro da vítima. E a parte que não é tão luminizada, talvez você não está enxergando no vídeo, é para fora, porque a parte luminizada, a parte do momento no ambiente interno, ela que vai reter esse calor. Então abra ela totalmente, se tiver auxílio de duas pessoas,
eu vou cobrir a minha vítima totalmente. Na prática, que não tem muito segredo, você vai cobrir a vítima totalmente para não ter essa camada de ar que eu acabei de falar, para ela não sentir dor. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, ela está coberta totalmente aqui com a manta. Se tiver mais de uma pessoa, vai te auxiliar colocando rapidamente. Porque, Hamilton, a manta térmica, se a vítima estiver sentindo frio ainda, sentindo muito frio, você pode colocar ela e também um cobertor mesmo. Porque qual é o principal objetivo? A gente vai falar sobre controle da temperatura. Eu tenho que diminuir, tá bom? Porque ela perdeu o volume com a queimadura, ela vai começar a sentir muito frio. Eu posso fazer isso em situação real, onde ela perdeu o volume, sangrou bastante, tá bom? Eu coloco a manta luminizada. Posso fazer isso em situação de queimadura, de grande extensão, aonde também perdeu o volume, eu cubro ela, porque se ela estiver consciente, ela vai estar aqui se queixando de frio, vai estar com muito frio e também com muita sede, sinais vitais. A vítima vai estar com muito frio, tremendo e também sentindo muita sede. Não posso dar nada de água para ela beber, tá bom? Lembrando que a partir do momento que ela tem uma queimadura de grande extensão, pode também estar com uma queimadura de glote, vias aéreas, a glote dela pode estar inchada. A partir do momento que você coloca água via oral, ela pode broncoaspirar, sufocar, no caso se afogar com a própria saliva. Qual o objetivo dessa matéria? Passo a passo. Queimadura de grande extensão, onde a vítima está se queixando de frio, o corpo dela está exposto, eu vou cobrir com a manta térmica para manter a temperatura dela e dar tempo de chegar no hospital, lógico, está repondo esse volume. Mantendo a temperatura, é importante você saber, no seu kit de primeiros socorros, você tem que ter mais de uma, tá bom? Porque é descartável também essas bolsas térmicas. Por que isso, Hamilton? Além de estar colocando a manta térmica, ou até mesmo um cobertor, lembrando que sua vítima está sentindo frio, você tem que controlar essa temperatura até chegar no hospital. Essa bolsa térmica, que é química, onde ela tem um dispositivo aqui que você vai apertar, apertou esse dispositivo, vai ser liberado e o calor vai começar a acontecer entre 10 e 20 minutos, é o tempo necessário para você chegar no hospital. A partir do momento que ela está aquecida, você vai colocar em pontos estratégicos da vítima. Aonde, Hamilton? Embaixo das axilas, mantendo, você vai colocar entre a virilha também, ou até mesmo no tórax da vítima. Esses pontos estratégicos é somado de mais de uma bolsa térmica. O objetivo maior é parar esse frio, ou até mesmo controlar, dando a qualidade, um conforto maior para a vítima.